Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje na história dos santos eu vou falar um pouco sobre São Paulo. São Paulo, ele foi um apóstolo de Cristo. Antes de apóstolo, ele foi um perseguidor. E hoje São Paulo ele é considerado um dos maiores pregadores da Igreja Católica. São Paulo ele veio nos trazer 7 conselhos que foi dado à comunidade dos Tessalonicenses. O primeiro conselho é onde São Paulo diz que nós devemos nos alegrar continuamente. São Paulo ele diz que nós precisamos viver uma vida de alegria, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, a nossa vida ela tem que ser uma vida repleta de alegria. Nós cristãos, a nossa marca é a nossa alegria. Mesmo nas dificuldades, muitas vezes nós temos que expressar essa felicidade que vem de Cristo. Porque São Paulo ele diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, as coisas boas e as coisas ruins que acontecem cooperam para o nosso bem. Como diz Santo Agostinho, que de todo mal Deus tira o bem. E é assim que a gente deve viver. Mesmo em meio às dificuldades, nós devemos estar sempre alegres. O segundo conselho de São Paulo que ele nos dá é que nós devemos ter uma oração perseverante. São Paulo ele diz, orai sem cessar. E ele também diz que orar é buscar a Deus constantemente. Quando nós oramos, nós criamos um laço de intimidade com Deus. E essa intimidade nos faz ser fortes, nos faz ser verdadeiros filhos de Deus, porque através dessa oração nós recebemos o Espírito que vem dele. O terceiro conselho, São Paulo ele diz que nós devemos ser agradecidos por tudo. Ele diz que a gratidão mantém os céus abertos e que a ingratidão fecha os céus para cada um de nós. Ou seja, se nós somos gratos a Deus, a tudo que Ele nos dá, essa nossa gratidão ela vai abrir um caminho para que nós possamos chegar até o céu. Mas se nós somos ingratos, nós fechamos essas portas, nós deixamos de ter essa relação com Deus, esse sentimento de gratidão. O quarto conselho, São Paulo ele diz que nós não devemos desprezar a palavra, porque ele diz que quando a gente despreza a palavra, a gente despreza o próprio Deus, porque Deus é a palavra. E essa palavra é a verdade, É através da palavra de Deus que nós somos libertados, que nós conhecemos a verdadeira felicidade, o verdadeiro caminho que nos leva ao céu. Por isso que São Paulo ele diz que nós não devemos desprezar a palavra, porque nós desprezaremos o verdadeiro Deus. E o quinto, ele diz que nós devemos brilhar com a luz do Espírito Santo. E São Paulo diz ainda, que o Espírito é quem gera em nós todo o poder. Que ele diz também que para nós termos esse Espírito, nós precisamos de alimento espiritual. Caso contrário, nós vamos ser somente carne. Ou seja, se nós não temos o Espírito, nós não vamos falar através do Espírito. Se nós somos pregadores, se nós somos ministros de louvor, se nós fazemos qualquer tipo de trabalho na igreja, se nós não temos uma vida de oração, aquele trabalho ele vai ser apenas um trabalho carnal, através da nossa carne. Ele não vai ter resultado, porque é através do Espírito Santo que nós temos essa luz, que nós convertemos as almas. E o sexto conselho, São Paulo ele diz que nós devemos examinar tudo e escolher o que é bom. Ele diz que os nossos pensamentos devem estar sempre cativos à obediência a Cristo. Isso São Paulo ele fala lá em 2 Coríntios, Ele diz que os nossos pensamentos devem estar cativos à obediência a Cristo. Cativos quer dizer presos, Nosso pensamento ele tem que estar preso a Cristo. Tudo que nós formos fazer tem que estar ligado à vida de Cristo, à missão que Cristo nos deu. E a missão que Cristo nos deu é de salvar almas e de ser santos. E o sétimo e último, São Paulo ele diz que nós devemos rejeitar o mal fazendo boas escolhas. Ele diz que rejeitar o mal é rejeitar tudo que vai contra Cristo e a sua palavra. A palavra de Deus ela também diz, que quem peca é do demônio. Ou seja, quando nós desprezamos o mal, quando nós desprezamos o pecado, nós estamos nos ligando verdadeiramente à vida de Cristo,
a ser o verdadeiro cristão. Então, que nós possamos, ser essas pessoas que rejeitam o mal, que fazem boas escolhas, que brilham como o Espírito Santo. Que esses conselhos de São Paulo possam nos levar até o céu, que eles possam nos transformar e nos converter verdadeiramente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.